Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos refletir um pouco aqui na palavra. João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vai perceber que o Evangelho de João é muito mais uma resposta a algo que estava acontecendo no meio dos cristãos do que propriamente a decisão de fazer, de escrever sobre a história de Jesus, simplesmente para ficar escrito e abençoar o povo. A gente sabe que quando o Evangelho de João foi escrito, foi numa época em que a igreja estava sofrendo não somente as perseguições dos imperadores, como também estava sofrendo a infiltração do gnosticismo, das heresias. E você vai perceber que o Evangelho de João é uma resposta a isso que está acontecendo. Você vai perceber João tentando revelar, mostrar, apresentar para o povo da época a deidade de Jesus, o fato de ele ser Deus. Você já percebe no começo do Evangelho, João escrevendo dizendo que no princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus, quer dizer, Jesus estava com Deus. E aí ele conclui dizendo, e o Verbo era Deus. Ele não estava apenas com Deus, ele não era apenas a palavra de Deus, ele era o próprio Deus. Então aqui João já começa a apresentar o Evangelho, introduzindo o assunto de maneira que no restante de todo o Evangelho ele vai girar em torno disso. Ele vai escrever a parte que Jesus fala: eu, Pai, somos um, eu vim do Pai, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui você percebe nitidamente ele exaltando a deidade de Cristo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Então, Jesus é colocado como a luz, e essa luz, ela já existia antes que o sol fosse criado. Você vai perceber em Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, blá. Aí logo você vai, então, chegar no versículo que diz, quando Deus libera, haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. E aí o Senhor deu o nome da luz dia, e lá na frente é que Deus então vai criar o sol e a lua. E é como se Deus pegasse toda a luz que já existia, concentrasse na matéria do sol. E fez a lua para refletir isso e para trabalhar na noite. Então você vai perceber que antes de Deus criar o sol, a luz já estava no mundo, no planeta, né? E a Bíblia diz que essa luz, ela vem de Jesus. Ele reproduz essa luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você vai ver João ministrando ao povo da época, deixando claro que Jesus e Deus são um só. O que o gnosticismo da época colocava em dúvida, o que as heresias hoje colocam em dúvida. Você vai ver linhas de pensamentos que vão colocar dúvida em relação a isso. Se Jesus é Deus, se Jesus é o Filho de Deus, vão dizer que Jesus foi só um profeta, né? Quando a Bíblia deixa claro que ele é Deus. Aí João Batista, o profeta, olha só o que a Bíblia diz. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, ele vem depois de mim, ele vai manifestar seu ministério depois de mim, só que ele não surgiu agora. Ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Você deve lembrar que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Como é que ele vai dizer que Jesus era antes dele?
Então ele está destacando o próprio profeta, já não é mais o evangelista João, é o profeta. Ele descreve o que o profeta disse. O profeta disse, ele é antes de mim porque foi primeiro do que eu. Ou seja, ele é Deus. Ele é Deus. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 20, ele vai destacar dizendo que nós servimos o verdadeiro Deus e Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando você for adorar a Cristo, quando você estiver no momento de adoração e que estiver exaltando a Cristo, glorificando o nome dele, tenha convicção. Ele não é como Paulo, como Pedro, como João, como Moisés, como os profetas. Ele não é como um ser humano normal, ele é Deus. E como Deus merece a honra, a glória, o louvor, a adoração. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Então, exalte a Cristo, adore a Cristo, faça dele teu Senhor e Salvador, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele criou todas as coisas e sem ele nada que foi feito se fez. Inclusive você e eu viemos dele. Devemos a ele nossa vida, porque além de nos criar, ele morreu por nós para nos resgatar do pecado. Então a Jesus a honra, a glória, a louvor, a adoração. Doa quem doer, aceite quem quiser. Não vai mudar nada aqueles que são ateus, aqueles que põem em dúvida a deidade de Cristo, não vai mudar nada. Ele é Deus, virá para reinar durante 1000 anos na terra, depois levará o seu povo para morar e vai entregar todos ao Pai. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, que ele vai entregar tudo para o Pai, vai dar glória ao Pai para que o Pai seja tudo sobre todos. Mas por enquanto é o Filho que é tudo sobre todos. A Bíblia diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todo joelho e confesse toda língua. O Pai deu a ele o poder. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus no capítulo 28, versículo 18 de Mateus. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Podem ir evangelizar, fazer discípulos todas as nações, porque eu estou com vocês. Né? Então hoje Jesus é quem reina. O Pai reina por meio de Cristo. Ele vai reinar durante 1000 anos. Depois ele vai pegar tudo, vai destruir a terra, os homens ímpios. Vai julgar no juízo final. E a Bíblia diz que no final ele vai entregar tudo para o Pai. Para que o Pai seja tudo em todos. Então Deus abençoe você com essa palavra. E aumente tua fé em relação ao Cristo. Relacione-se com Ele. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Aleluia.